Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 31 de outubro de 2025. Aumenta o número de prisioneiros russos. A aviação ucraniana bombardeou concentração de forças especiais russas. Quero convidar a todos vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal. Aqui vocês vão ver somente a verdade, as fake news são proibidas. E quero também pedir a todos, tenho certeza que vocês vão gostar, deem um like e também que compartilhem com suas redes sociais. Peço que vamos manter o nosso acordo, o nosso trato, para que a gente consiga compartilhar com o maior número possível de pessoas e assim aumentar o número de inscritos e agradecer a todos que têm feito isso, que os resultados têm sido ótimos. Façam seus comentários, são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Bom, o número de prisioneiros russos, principalmente em Donetsk, né? Em Donetsk porque é ali que vamos chamar assim, o bicho pega, principalmente em Pokrovsk, aquela região ali do Abrupilha. Antigamente era mais Toretsk, né? Vocês lembram? Hoje quase não falamos de Toretsk, ali os russos parece que desistiram. Eles fazem ali pequenas incursões ali mais para fazer número, mas a coisa está mais calma naquela região. Não que o pessoal tirou ali as tropas ucranianas da região, pegaram uma colônia de férias, absolutamente não. Mas não está tão intenso como a linha de defesa ali da própria Pokrovsk, ali do Abrupilha e Mirnohrad, essas localidades assim. Então, a gente vai falar bastante de Donetsk. Hoje, basicamente, o foco vai ser Donetsk, Pokrovsk e essas outras localidades. Em todos os vídeos. No anterior nós já falamos, desmistificamos o que falava-se de notícias falsas sobre a tomada e o cerco de Pokrovsk. Bom, como foi noticiado recentemente, as tropas ucranianas tinham liberado, de fato libertaram, né, cara, retomaram, melhor falando, gosto mais desse termo, a vila de Kucheriv Yar, e fica justamente na região de Pokrovsk. Lógico, na província de Donetsk. Eu às vezes repito que eu acho que tem gente nova que pode vir no canal e não sabe que essas localidades estão na província de Donetsk. Os que assistem sempre, mais antigos, com certeza sabem. Os ucranianos eles capturaram aproximadamente 50 russos num flanco ucraniano já estabelecido nessa vila de Kucheriv Yar. Essa vitória não é apenas crucial para o controle da região de Dobropilha, onde também lá a coisa ficou muito confusa, teve muitas notícias falsas que eles já tinham tomado Dobropilha, eles entraram, um grupo apenas entrou numa vila ali na região de Dobropilha, na periferia da cidade, e hasteou uma bandeira e se escondeu em algumas casas. 10 minutos depois, vocês lembram, chegou a tropa ucraniana, eliminou os russos e retirou a bandeira de volta. Ou seja, faziam isso, tiravam a fotografia e iam se esconder até que pudessem fugir, mas não conseguiram fugir. E, na realidade, isso é crucial para o controle ao redor de Dobropilha, essa vila de Kucheriv Yar. Mas também destaca a fragilidade fundamental da atual estratégia ofensiva do exército terrorista russo. Segundo um artigo da revista Forbes, está se tornando cada vez mais difícil para os russos manterem os territórios conquistados. Essa publicação, ela observou que as linhas defensivas da Ucrânia se estendem por 1.350 quilômetros, eu já comentei diversas vezes, né? Entre 1.300 a 1.400 quilômetros, ou seja, é uma extensão muito grande. Devido aos recursos humanos e materiais limitados, é necessário concentrar-se na defesa de certos trechos na frente. Por causa disso, só um parênteses meu agora, que eles muitas vezes conseguem se infiltrar, como conseguiram se infiltrar em algumas, inclusive em Pokrovsk e algumas outras regiões, né? Por causa que é muito difícil, você não consegue ter soldado a cada metro para ficar olhando a linha de frente da onde vêm os russos, né? Os russos às vezes conseguem romper justamente, ou seja, passar nessas áreas, inclusive menos fortificadas, devido a uns ataques regulares que eles têm feito. No entanto, os sucessos da Rússia no último ano foram mínimos, né? Inclusive falando ainda pela revista Forbes. Uma das principais razões, dizem eles, é que a Ucrânia aumentou significativamente a produção de drones FPV e drones de fibra ótica com novas tecnologias. E o artigo afirma que os drones ucranianos criaram zonas de abate em frente às linhas das forças de defesa, onde detêm as tropas russas.
Ao detectar o inimigo, os drones entram em combate direto ou transmitem as coordenadas do alvo para as unidades de artilharia. Essas zonas de abate provaram sua capacidade de deter blindados e grandes formações militares. Essa tática se mostrou altamente eficaz contra ataques mecanizados. No entanto, é menos eficaz contra pequenos grupos de soldados. A publicação explica que os grupos de infantaria russa ou em motocicletas ou quadriciclos são mais difíceis de serem detectados quando vêm em pequenos grupos, né? Isso exige um grande número de drones, já que eles estão dispersos no território de onde está sendo feita a defesa. Isso leva os russos a realizarem muitas tentativas de ataque durante a ofensiva que aconteceu agora no verão, usando pequenos grupos de soldados. Tais ataques obtiveram um sucesso, porém um sucesso limitado. Eles não conseguiram, em nenhum dos casos, nessa minha análise agora, eles garantir uma posição em alguma localidade, quer seja uma localidade de pequeno porte, ou de médio ou de grande porte, né? A publicação enfatiza que a Rússia, há muito tempo, ela se baseia na tática de desgastar as tropas ucranianas. Como parte dessa estratégia, os russos sacrificam um grande número de soldados para criar brechas nas defesas da Ucrânia. No entanto, essa tática provou-se ineficaz muito recentemente agora. Porque essa abordagem pode funcionar se os russos conseguissem consolidar as suas posições, né? Como eu estava falando, mas eles não conseguem consolidar. Eles permanecem atrás das zonas da morte, né? Que continuam em vigor após os ataques. Além disso, uma vez que as forças ucranianas determinam onde os russos estão atacando, podem concentrar drones para atingir reforços e linhas de suprimento que entram na área. E isso sem dúvida nenhuma, isso tem acontecido sempre, e aí começa a cortar a logística dos russos. Como resultado, as unidades russas permanecem confinadas a pequenas áreas, ficam isolados e têm sido normalmente, a maioria das vezes, cercados. Isso tem feito do que um grande número de soldados russos se entreguem. Então, a Ucrânia tem capturado um número grande ali na região de Donetsk, em todas as frentes de combate ali da região de Donetsk, ela tem capturado muitos russos. E é um fato que essa captura desses russos, eles já estão indo se entregar. Aí é constatado que, de fato, a maioria são buchas de canhão, recrutas mal armados, mal equipados, cuja única missão era entrar numa linha de moedor de carne. E alguns têm sido se preservado, e assim que eles dão um jeito de escapar, de se esconder, de entrar num buraco, de se esconder no mato e não avançar. E eles mesmos vão para se entregar ao exército ucraniano. Principalmente agora nessa ofensiva muito grande de verão que houve, e agora essas últimas 2 semanas ali em Donetsk, na região de Pokrovsk, Dobrupilha e na região de Mirnohrad, entre outras ali, em outras vilas também menores, os soldados procuravam se entregar, porque eles viam que era um combate muito cruel, muito violento, e todos estavam perecendo, e os soldados russos não tinham tempo de revidar, não podiam avançar. Então, esses soldados estavam preferindo se entregar. Bom, enquanto isso, a Ucrânia bombardeou a concentração das forças especiais da Rússia, né? Na realidade, caças MiG-29, eles têm atacado posições russas ali. Por que o 29? Porque eles foram adaptados para as bombas francesas AASM-250 Hammer, que estão sendo, e a França mandou muitas dessas bombas. Existe um bom estoque e tem sido muito eficientes essas bombas. Então elas estão sendo usadas para atingir as concentrações de tropas, principalmente. São bombas guiadas, né? Os ataques aéreos eles têm feito contra as posições russas, não só também contra as concentrações, mas eles estão procurando muitas concentrações. Então a aviação ucraniana tem intensificado muito o ataque contra as posições em todos os territórios ocupados pela Rússia hoje, ou seja, onde é a Ucrânia e nas regiões da fronteira. Eles não se aventuram dentro da Rússia muito em profundidade, os aviões, porque correm o risco de serem abatidos pela defesa antiaérea dentro da Rússia. Como resultado desses ataques, com bombas aéreas de fabricação ocidental, francesa e inglesa que fabricam, estão mandando para eles, né?
O número significativo de pessoal e equipamentos militares do exército russo foram destruídos. A Ucrânia tem despendido cada vez mais de seus caças MiG-29 para lançar munições guiadas de precisão ocidentais, essas bombas Hammer que eu falei para vocês. Elas são adaptadas, elas já foram adaptadas já com muita antecedência, já depois de 2014, porque a Ucrânia só tinha esses MiG, né, tipo MiG, então já foi adaptada por engenheiros ucranianos para poder usar essas bombas tipo Hammer, originalmente projetadas para combate ar-ar, mas no entanto eles estão sendo usados para fazer ataques em ar-solo, foram adaptadas para isso. São de fabricação francesa, a maioria das que a Ucrânia está usando. Agradeço a vocês que assistiram este vídeo, eu tenho certeza que vocês gostaram. Inscreva-se, porque aqui você viu também a verdade, não tem blá blá blá, não tem lero, não tem divulgação de fake news. Aqui somente a verdade. E peço a vocês também, deem um like e compartilhem com as suas redes sociais, é importante. Vamos continuar incentivando, fazendo com que o canal cresça, mais pessoas assistindo. Recomendem o vídeo e todos os vídeos que vocês receberem. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.